Ali na delegacia lá no centro, na época ainda... Peraí, tem que me contar isso direito. Ô, sargento, como é que é? Tu estava na delegacia? Hoje a nossa conexão é com a cidade de Indaial, para receber a Sheila Almeida. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha só. Ela é agente de trânsito, mas também autoridade de trânsito, vocês vão saber dessa história. Desde 2012, na corporação, posso falar assim ou posso chamar de entidade? Como é que a gente chama? Pode chamar de departamento de trânsito. De departamento de trânsito desde 2012, mãe de 3 filhos, casada há 20 anos e cresceu e se criou na Itoupava Central, na linda cidade de Blumenau. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Sheila Almeida. Sheila, muito obrigado. A gente já conversa há tanto tempo pelas redes sociais e hoje você está aqui conosco. Seja bem-vinda. Regina, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu vou estar sempre à disposição. Admiro o teu trabalho há bastante tempo. Muito obrigado. Olha só, pessoal, o diretor do Departamento de Trânsito da cidade de Indaial, para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, isso você encontra na bio dela, nesse momento são 2.518 seguidores no Instagram. Sheila, eu falei ali que você é moradora da Itoupava Central, você cresceu e se criou na cidade de Blumenau, me conta essa história. Isso mesmo, os meus pais hoje moram ainda na Itoupava Central, eu agora moro no Baden-Furt, né? Morei boa parte na Itoupava Central e agora estou no Baden-Furt já há uns 3 anos. O que você recorda da época da Itoupava Central quando criança? A minha infância ela foi extremamente incrível, né? Aquela brincadeira de rua, estudei no Emílio Baumgarten do meu prézinho até o terceirão. Então, todos os meus amigos... Isso aí é um privilégio, né, cara? Do pré ao terceirão. E os meus filhos, o meu mais velho, estudou um período no Emílio Baumgarten, que minha mãe cuidava dele no período que eu trabalhava, e a minha filha Gabriela, ela também estudou no Emílio, porque minha mãe também cuidava para eu poder trabalhar, como eu moro em Blumenau e trabalho em Indaial, então era uma logística que eu tinha que fazer. Sim. Então eles também estudaram, então assim, foi muito legal chegar, fazer a matrícula dos meus filhos na escola que eu estudei. Muito legal. Eu fui visitar Manaus e passei lá na escola que eu estudei, o Vila Lobos, quando criança, e já me emocionei. Imagina voltar e matricular o filho. Muito legal. Então, até quando eu fiz a matrícula dos meus filhos, quem estava na secretaria como diretora foi uma das minhas professoras de matemática do 2º grau. Nossa. Então, existe uma história. Querendo ou não, é uma história... Aí o coração não aguenta. O meu marido eu conhecia ali, ele me atravessava na faixa de pedestre. Não brinca. Então... Como é o nome dele? Sargento Almeida. Sargento Almeida, um beijo pra ti. Ó quem tá aqui, ó. Falando da história dela, dá uma pauta à vida dele? E assim, ali foi uma história bem legal, porque a gente já se conhecia desde sempre, a gente era muito amigo. E daí aconteceu um episódio... Vou trazer ele aí. Traz sim, traz sim. Continua essa história, mas eu vou te trazer aqui, hein, cara. Tu vem aqui no estúdio. Aí aconteceu um episódio numa virada de ano, muitos foguetes, aquela coisa toda, e o meu pai foi auxiliar um amigo dele com um caminhão que tinha quebrado. E aquela foguetória, aquela coisa toda, e no final das contas eram 3 tiros atrás do caminhão do meu pai. Ah, meu Deus. Porque eles confundiram, chegou uma ocorrência pro posto, e foi confundido o caminhão do meu pai com a ocorrência. E daí eles com a viatura atrás, e para, e meu pai não se deu conta, não, né? Então aí eu disse, até teve um momento que eu disse, pai, isso é tiro. Ele disse, capaz, filho, é foguete, virado de ano e tal. E realmente Você estava no caminhão? Eu estava, só que eu era amiga do Almeida, nós éramos amigos. Ah, você já conhecia ele? Só conhecia ele, mas jamais imaginei que tinha uma viatura atrás do caminhão do meu pai atirando. Isso mesmo, daí chegamos lá num determinado local, que meu pai saiu para socorrer esse amigo dele. E quando meu pai parou o caminhão, que ele abriu a porta, já veio o policial com a arma em punho, desce vagabundo, desce vagabundo. E daí quando eu me dei conta, eu desci pelo outro lado, eu disse, Almeida, meu pai. Daí ele disse, sim, Sheila, tá dizendo aqui, o que aqui, menina? E daí quando se deu conta, aquela coisa toda, delegacia, bafômetro, bababá, aí no final das contas... Foi tudo amenizado, mas foi um susto danado. Foi ali que vocês se conheceram? Assim que deu aquele estralo. Ali na delegacia lá no centro, na época ainda... Peraí, tem que me contar isso direito. Ô, sargento, como é que é? Tu estava na delegacia? Aí na delegacia deu aquele estralozinho, né? Digo, nossa, Almeida até que é interessante, né? Imagina, eu tinha ali 18 anos.
Aí passou um período, aí eu comecei a ligar pro posto, que eu queria o contato dele. Daí eu falei, não, a ocorrência tal, chegou uma intimação pro meu pai. Decidida, hein, Sheila? Não, mas não tinha chegado nada, eu inventei uma história assim, não sei de onde eu tirei. E ninguém passava, até que um dia me atendeu alguém que já me conhecia ali da Redondeza, que eu sempre morei próximo do posto ali do P13, aí ele me deu o contato. Aí eu peguei e marquei com o Almeida de conversar, porque daí o Almeida disse, mas não pode ter vindo nada, porque daí a gente acabou amenizando e tal, aquela coisa toda. E daí começou as conversas e eu engravidei em 3 meses. Bah! Isso. Aí é que vem o problema, porque ele tinha que conversar com meu pai, né? Claro. E aí? Aí meu pai lá lavando... Tinha acabado de dar um tiro no velho, porra. Isso mesmo. Que loucura, Sheila. E daí, faz o quê? Daí ele pegou, esperou meu pai chegar da missa no domingo de manhã, só que daí eu já comecei a preparar o meu pai, dizendo que o policial que fez tudo aquilo era um fulano de tal, alguém que era muito parecido com o Almeida. Eu já fiz todo, né, comecei a armar tudo ali, porque imagina. Hoje o teu pai sabe dessa história. Não, calma aí. Daí eu achando que meu pai tinha caído na minha conversa. Né? Tudo certo e tal, não, filha, fica tranquila, passou e tal, nem quero mais lembrar disso. Vai vendo. Aí chegou o dia do Almeida e conversar com ele. Pois é, seu Mariano, Sheila tá grávida, não tá passando bem, então a gente vai morar junto, tal, que vai ser melhor pra ela e tal. Jeito? Assim. E ele com um cafezinho ali conversando com meu pai. Aqui, ó, só no assim, café. Né? Aí o meu pai disse assim, pois é, né, seu Almeida, o cara que me deu um tiro agora vai me dar um neto. Pronto, né? Sim, cara, assim, desse jeito. E começava essa história, isso daí tem 20 anos atrás? Isso. E daí foi, e vou dizer pra ti. Sensacional, cara. E vou dizer pra ti, ele hoje, assim, é mais um filho pros meus pais. Meu pai considera demais ele é um cara incrível, tá? Que maravilha. Mas começou, assim, bem turbulenta. Que história inusitada, eu te agradeço por contar essa história aqui no Valor Entrevista, porque vocês sabem, né? Nós contamos histórias reais e inspiradoras. E nada como uma história boa e inusitada para a gente revigorar o nosso estúdio, o nosso canal aqui no Valor Entrevista. E aí veio 3 filhos. 3 filhos. O primeiro foi quem? O Gustavo. Gustavo Henrique. Aí. Gabriela, Heloísa. Com quanto tempo de diferença? O Gustavo tá agora, tá com 19 anos e a Gabriela tá com 11 anos. Ah, são 3. 3 filhos. E o Benjamin, de 7 anos. Ah, tem um mais agora, recentezinho. Tem o Benjamin. Era teu sonho ter 3 filhos assim? Na verdade, lá na adolescência, eu nunca quis ter filho nenhum. Sempre trabalhei, sempre estudei e eu não me via. Geralmente, esses que não querem filho é o que mais faz filho. E vou dizer pra ti, assim, pra quem tá nos ouvindo, que é o momento, assim, mais incrível da minha vida. Não, assim, não tem preço. Hoje mesmo, coincidentemente, no período da manhã, levei minha filha comigo pro departamento. Então, para ela, assim, ela veio de lá para casa elogiando muito, achando tudo muito legal, tudo. Cara. Não tem preço, tá? Por mais que o mundo tá desabando, você chega em casa, vê aquele sorrisinho, alguém te esperando, é incrível, tá? Meus filhos são meu tudo. Eu também penso da mesma forma. Eu tenho 3 filhos também. O Rodolfo hoje é uma segunda, tá, pessoal? Que dia é hoje, meu Deus? Segunda-feira, dia 30. Dia 30, o Rodolfo fez ontem, domingo, dia 29, 12 anos. A minha filha tem 10 anos e o Henrique tem 1 ano e 6 meses. São as coisas mais incríveis da nossa vida, é o nosso propósito, na verdade. Né? Não tem preço, tá? Não tem. Eu vou mandar um abraço a todos que são pais e mães aí na cidade de Indaial e por todo esse vale europeu maravilhoso. A gente está conversando com a Sheila Almeida, diretora do Departamento de Trânsito da cidade de Indaial. Ela tem uma frase aqui que eu acho muito legal. Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E tem um sentimento na Sheila que eu acho incrível, que é o sentimento de gratidão, que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e hoje ela tem algumas pessoas a quem agradecer, e uma delas é o secretário de Planejamento, o Fabiano dos Santos, lá da cidade de Indaial, que parece que foi ele que te organizou aí dentro desse universo. Na verdade, o que acontece? Eu sou agente de trânsito de concurso, então geralmente esses cargos de diretores de departamento de trânsito, eles são cargos comissionados. Então geralmente é alguém
com uma pretensão política, Sim. é alguém do próprio partido, então sempre é indicado. Sim. Então teve um período já que nós tivemos um dos nossos agentes que também assumiu esse cargo e ficou só alguns meses. Na época eu estava indo de licença da Gabriela, então foi um período que eu não acompanhei, foram alguns meses. Uhum. E nós tínhamos um comandante da Polícia Militar que assumiu o nosso departamento de 2019 para 2020, que era o Nilson, rodoviário estadual da reserva, e por algumas situações o Nilson teve que sair. Uhum. E daí veio essa oportunidade. O Fabiano chegou de surpresa no departamento, reuniu nós agentes de trânsito e comunicou que a partir daquele momento eu seria coordenadora do departamento. Sim. Imagina! Jamais eu imaginei. Então foram 3 meses como coordenadora e depois saiu meu decreto como diretora. Aí a coisa muda, né, Sheila? Na verdade... Você passa de agente de trânsito a uma autoridade de trânsito. Isso. Que é a próxima pergunta. Eu queria que você explicasse a diferença. Hoje o agente de trânsito, para ele estar... para ele poder ir para a rua fazer as suas funções, ele sai de uma capacitação de 240 horas. Ele fez essa capacitação, teoria e a prática, e daí nós recebemos os blocos e vamos para a rua fiscalizar. Entendi. Essa é a função do agente de trânsito. Então, dentre dessas atribuições são a fiscalização, educação no trânsito, sinalização, orientação, são todas essas funções do agente. Aí, quando vem a questão autoridade de trânsito, então aqui é responsável pelo departamento. Sim. Então, eu estava lá do lado fazendo as notificações, eu agora estou no julgamento das defesas de autuações. Sim. O cidadão foi autuado, ele tem o seu direito de defesa. Então, hoje eu estou do outro lado. Sim. Então, na questão toda de compra de material do departamento, uniforme, tudo que for responsabilidade do departamento, tanto hoje a minha pasta tem setor de trânsito, sinalização e o terminal rodoviário. Entendi. Então, todas essas são as minhas atribuições. Você vê, né? Você precisa ter um controle emocional muito grande, né, Sheila, para trabalhar com o trânsito. Eu digo que coragem, jogo de cintura e, querendo ou não, tu tem que ter parceria, porque tem muitas questões para mim hoje que elas são novas. Eu sei da parte de fiscalização. Sim. Aí chega aquela questão do julgamento. Então, é onde entra. Tu tem que correr atrás de capacitação. Sim. Né? Eu estou terminando agora a segurança pública municipal, mesmo assim eu já iniciei uma pós, porque eu só tenho mais 2 matérias, então eu já consegui acrescentar com uma pós também em segurança municipal de trânsito e transporte. Por quê? Porque muda tudo o tempo todo, então você tem que correr atrás e se capacitar. Tem que estar sempre se atualizando. Sempre, o tempo todo. E claro, isso para colocar à disposição da comunidade da cidade de Indaial sempre o seu melhor, né, Sheila? Com certeza, e como nós na época, quando nós somos apresentados à sociedade, nós somos apresentados com a caneta e o bloco, então assim a gente tem muito coração lá dentro, né? Então a gente faz bastante ação social, a gente está bastante envolvido com a comunidade, nós estamos para orientar, não é só questão de fiscalização. A fiscalização hoje, ela é uma consequência no departamento de trânsito. Sim. Eu vejo assim, antes a minha visão é que eu fui instruída, né? Eu saí de 240 horas para fazer as fiscalizações. Então a gente só enxergava a infração na frente. Sim. Hoje não, estando do outro lado, tu vê que tem muita coisa que não vale a pena. Entendi. Pessoal, a gente está conversando com a diretora do Departamento de Trânsito da cidade de Indaial. E a gente vai agora, antes de ir para o segundo bloco, mandar abraços, né? Porque a gente tem amigos em comuns. Tem Emerson Andrade, tem Fábio Campos, tem o André Moser, que é o atual prefeito da Jonas cidade de Indaial, Lima, o Jonas, tem um monte de... Aproveita a lente aí e manda abraço para todo mundo, rapaz. Na verdade, principalmente o meu setor, né? Os agentes que estão comigo, o meu administrativo que sempre me acompanha, está sempre me socorrendo o tempo todo. Te agradecer novamente, né? Porque a gente já se conhece há tanto tempo, hoje nós estamos aqui num bate-papo legal, o prefeito, então, ele vai vir aqui, né, o André Moser, querendo ou não, eu conheço ele, quando eu entrei como agente de trânsito, ele era advogado e estava exercendo como vereador, então, hoje ele é o prefeito da cidade, então eu tenho uma amizade já com o André há bastante tempo. Também muito bacana, e o André sabe, eu quero contar a tua história aqui. Sim, ele faz um trabalho, assim, sensacional, ele veio, né, subindo cada degrau aos poucos, então isso é muito legal. E ao meu secretário que sempre
me apoia em todos os nossos projetos, eu só apresento para ele, ele olha para mim e diz, termos práticos, toca a ficha. Então a coisa acontece. Ô Sheila, quem é a tua referência na área de trânsito, cara? Porque a gente tem tantos nomes bons aqui no Vale. Na verdade, assim, ó, eu não posso deixar de citar o Fábio e o Andrade, porque realmente desde o início, desde a nossa capacitação, eles sempre foram muito presentes. Sim. Hoje ainda, qualquer dúvida que eu tenho, qualquer dificuldade, eu sempre tenho os dois muito presentes. Então é uma gratidão, é o que eu sempre digo, tá? Eu vou ser grata a eles sempre. Maravilha. Eles fazem um excelente trabalho, os dois, tá? Maravilha. E super indico para qualquer órgão de trânsito que precisa de uma assessoria. Nós temos o Fábio, nós temos o Andrade, que não tem ali como descrever quem é o melhor, quem não é, porque eles são iguais, tá? É incrível o trabalho dos dois. Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com a Sheila Almeida, a gente vai para o nosso segundo bloco de um papo aqui incrível, a história dela é sensacional e eu te convido a ficar aí para acompanhar o nosso segundo bloco. Tá gostando, Sheila? Superou as expectativas. Acabei me soltando, assim, querendo ou não, tu pediu pra contar, vamos contar. Sheila tava nervosa antes, eu falei, calma, rapaz, vai dar tudo certo. Tipo, seja o que Deus quiser, né? Vambora, tá na chuva é pra se molhar. E eu vou te confessar e te dar os parabéns também, tá muito bacana o papo contigo. Pra você que tá aí do outro lado, um beijo no coração, não saia daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista, no bairro Gasparinho, na linda cidade de Gaspar, com uma conexão muito especial lá com a cidade de Indaial. A gente está recebendo hoje a diretora do Departamento de Trânsito de Indaial, a Sheila Almeida. E lá eles realizam muitos trabalhos sociais, entre eles o Maio Amarelo e assim vai. E agora a Sheila vai comentar a respeito desses trabalhos que são na tentativa de aproximar ainda mais a comunidade junto ao agente de trânsito. Me explica, vamos começar pelo Maio Amarelo? Vamos começar pelo Maio Amarelo. O que que faz o Maio Amarelo? Na verdade, nós tivemos a apresentação do Maio Amarelo em 2014, Sim. pelo agente de trânsito Silva aqui de Gaspar. Olha o Silva. Isso. Então ele chegou no departamento e nos apresentou o Maio Amarelo. Então desde aquele dia eu já abracei o Maio Amarelo como se fosse meu. Legal. Foi muito automático. Então nós começamos com as nossas ações. Então o Maio Amarelo hoje, o foco dele é não reduzir, acabar com a mortalidade no trânsito. Sim. Esse é um objetivo que nós, órgãos de trânsito, temos. Sim. Então, desde lá, a gente pega justamente o mês de maio para focar mais em palestras, em ação nas escolas. Conscientização. Conscientização e assim, ó, eu digo que a notificação hoje ela é uma consequência, porque a gente só vai ter essa mudança com a educação. Então, se cada condutor, ele se conscientizar, ele fazer diferente, a gente vai conseguir chegar na mortalidade zero. Porque Sim. são vidas, a gente está lutando com vidas. Então, Sim. desde lá, o município de Indaial, ele faz uma homenagem às vítimas fatais de acidente de trânsito. Valor em Entrevista. Valor em Entrevista.